Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só, vamos ser bastante breves aqui, ó. Tô dentro da cidade de Sombrio, no centro de Sombrio. À minha direita já fica a BR-101, tá? E nós vamos bater um papo aí rapidinho sobre a minha opinião quanto ao valor da gasolina. Esse valor que tá aí para cada vez mais alto e insuportável e tá fazendo a diferença aí no bolso de todo mundo. Seguinte, gurizada, ó, a minha mãe sempre me ensinou uma coisa, que na nossa vida a gente tem que ter opção. O que seria essa opção, tá? Eu tenho carro? Tenho a opção de andar de trem, andar de ônibus? Tenho. Moro perto do trem? Usa. Pode andar a pé? Anda. Tem carro na garagem? Não é sinônimo que tu tenha que andar com o carro. Isso foi um ensinamento da minha mãe, tá? E eu levo isso para minha vida, para tudo que eu faço na minha vida. A gente sempre tem que ter opção. A gente tem que ter opção. E hoje em dia tem muita gente reclamando do preço alto da gasolina. Claro, tá muito alto, tá caro, tá doendo, tá machucando no bolso. Não tenho o que dizer. Principalmente de quem gosta de passear, rodar de carro. Tá cada vez mais difícil, a gente sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Antes, quando eu ia até o Rio Grande do Sul, da minha casa até aonde eu tinha que ir, até onde eu vou geralmente, né? São 220 quilômetros, às vezes 230 quilômetros. Durante a pandemia, em 2020, eu conseguia ir e voltar com R$140 de combustível, tanto no Monza quanto no Vectra. Eu achava um valor acessível. 2021 esse valor saltou para o dobro, praticamente o dobro. 2022 agora é o dobro. Eu tenho que colocar os mesmos, eu boto sempre 40 litros para fazer esse trajeto, porque lá dentro eu rodo um pouquinho. Ah, olha eu aqui atrapalhando o vídeo de vocês. Ô gurizada, olha só, mas só passando para lembrar que se tu quiser ajudar o canal, se tu tem vontade de ajudar o canal, clica no link aqui embaixo, seja membro e dá uma olhadinha, beleza? Então são 280, 300 reais para fazer o trajeto. Olha aí, ó, um Vectra CD 2.2, hein? Que bonito, preto. Claro que dói no bolso. E aí como é que eu consigo mudar isso? No meu caso, não estou dizendo que é a realidade de todo mundo, eu simplesmente não vou mais, né? Tudo aquilo que eu posso resolver pela internet ou eu posso resolver por telefone. Aliás, nunca usei tanto telefone para resolver as coisas como nessa fase. Quanto menos se deslocar, melhor. Eu não estou andando de graça nem dentro da minha cidade, tá? E para vocês terem uma ideia, eu faço uma ligação antes para confirmar. Por exemplo, os Correios, não foi uma, não foi 10 vezes que os Correios mudou de horário aqui na minha cidade. Como é uma cidade pequena, o Correio tem apenas um funcionário. Acreditem se quiser, atendendo o público. Então eles costumam mudar de horário e não avisam o povo através de um recado quando tu chega na porta do correio. Para mim chegar da minha casa até o correio são 4,5 km, mas eu pego estrada de chão, afinal de contas eu moro no litoral, querendo ou não é 100% asfaltado. Então não foi uma, não foi 10 vezes que eu tive que ir e voltar de graça 9 km. Então, querendo ou não, bota aí 1 litro de combustível. E agora o combustível está aqui na casa dos R$7, o que é muito caro. Então, qual a minha opção nesse caso? A minha opção é ligar, verificar se o lugar está aberto, nesse caso o correio, para daí sim garantido, tendo a garantia de que ele está aberto, eu vou lá e resolvo o meu problema. Caso contrário, eu não vou. Aí tu vai dizer assim, Rafael, isso daí me ajuda muito, eu economizo, eu deixo de gastar, porque imagina, pensa comigo, antigamente com a gasolina um pouco mais barata, que foi logo ali R$4 que estava o litro, mesmo assim a gente achava muito caro. Pagar R$4 o litro de combustível é muito caro. E hoje está R$7, R$8, em alguns lugares R$8,50. Em Porto Alegre já está perto dos R$8 em algumas regiões. Na minha opinião é um valor absurdo. Adianta eu ficar reclamando? Vai mudar alguma coisa eu ficar reclamando? Eu tenho como fazer algum boicote? Tu tens como fazer algum boicote? Tu tem para onde reclamar? Tu tem quem culpar? A gente pode ficar debatendo isso durante horas e horas e horas.
a gente nunca vai chegar num denominador comum. O que a gente tem que ter em mente, temos que ser sensatos, é que é uma crise mundial, não é só no Brasil. É óbvio que a nossa Petrobras, ela não tem concorrência, então ela faz o que quiser. Isso daí é muito triste. Prova aí é que na semana passada foi aberto os relatórios, 44 bilhões de lucro a Petrobras teve e distribuiu boa parte para os seus acionistas, né? E mesmo assim segue dizendo que tem que equiparar o valor do petróleo, né? A margem de lucro da Petrobras hoje gira na casa dos 30% a 35%. Imagina, lá nos Estados Unidos e na Europa, como o combustível aumentou muito, o que eles fizeram? Eles diminuíram a margem de lucro até 15%. Isso daí, por que a Petrobras não fez? Porque não tem concorrência, ela faz o que quer e o povo não tem o que fazer. Reclamar adianta? Não adianta, a gente fica bravo? Fica, né? Mas não vai mudar a situação, infelizmente. Muita gente já passou por isso lá nos anos 70, na crise do petróleo, aquela época do pró-álcool no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar ou já pesquisaram sobre o assunto. Eu tenho conhecidos, ó, aqui à esquerda, ó, mais um Vectra. Branco, bonito, deve ser um 98. Eu tenho algumas pessoas conhecidas aí na casa dos 60 anos que passaram por isso, que eles disseram que carros 6 cilindros V8 eram abandonados na rua quando estragavam e não trocavam mais, não pegavam mais. Alguns casos as pessoas trocavam por galinha, comida, rancho, acreditem. Era isso durante a crise do petróleo. Aí teve o pró-álcool no Brasil. Aí tu vai dizer, tá, Rafael, e o álcool no Brasil? Bah, eu prefiro nem comentar sobre a questão do álcool. Eu já tive carro a álcool 100% movido a álcool, não flex, né? Eu não gostaria de dar minha opinião sobre o assunto, né? Não é isso. Mas o álcool é algo que não vale a pena. Aqui em Santa Catarina, na região que eu moro, tu vai encontrar álcool à venda a mais de 40 quilômetros da minha casa. E é um posto que outro que vende que vende álcool aqui, tá? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o ensinamento da minha mãe. É sempre bom a gente ter opções. Não é porque tu tem até mesmo 2 carros na garagem, se tu tem a opção de se deslocar usando outro meio de transporte, use. É melhor ter a opção do que não ter, né? Uma coisa é tu não ter como se deslocar com um carro, porque tu não tem, e outra é tu ter o carro e optar em se deslocar com outro meio de locomoção. Vou dar um exemplo para vocês. No início dos anos 2000, eu pegava 3 ônibus e caminhava 1,2 km para ir para o meu trabalho. Quando chovia era um terror, eu me molhava, eu me sentia mal, eu levava comida dentro de uma mochila, às vezes a comida virava, eu chegava lá com os pés molhados, tinha que tirar as meias, colocava atrás da geladeira da empresa que eu trabalhava para as meias secarem e ficava o dia todo descalço ou com os tênis molhados. Era assim quando chovia, eu me sentia muito mal. Por quê? Porque eu não tinha a opção de ter um carro e nos dias de chuva usar ele. E eu jurava para mim mesmo que eu ia comprar um carro para nunca mais passar por aquela situação que eu me sentia desconfortável, entende? E quando eu comprei o meu carro, eu mesmo assim não ia todos os dias trabalhar com ele, né? Quando eu comprei o primeiro Ômega que eu tive, o primeiro 4.1, eu não ia trabalhar todos os dias com ele. Eu seguia o mesmo conceito. Eu vou ir no dia que estiver chovendo, que é quanto mais eu preciso, porque, querendo ou não, eu caminhava 1 km até o trem e depois caminhava 1 km do trem até a empresa. Então, são opções. A gente tem que, se a gente não tem opção, é uma coisa, dependendo da situação, é triste, né? Como esse meu exemplo. Eu me molhava em dia de chuva, mesmo com guarda-chuva, porque eu não tinha carro. E outra coisa é, no dia de chuva, eu poder usar um carro. Tá? Tive vários colegas de trabalho que seguiam esse mesmo conceito. Então hoje, com a gasolina cara do jeito que tá, a gente tem que tentar ter opções, né? E o que eu posso deixar para vocês aí, não vou nem dizer que é uma dica, né? Eu vou dar só um ponto de vista, é que tenha opções, né? Use o telefone, ligue para alguém se tu precisa resolver alguma coisa, só vá até o lugar se de fato tu tem certeza de que está funcionando. Não é nenhuma questão de economizar combustível, é deixar de gastar dinheiro com combustível. Infelizmente, pessoal, a gente não tem como mudar essa situação. Não é jogar a culpa para um governante, não é jogar a culpa para o governo,
Não é essa a questão, é uma série de fatores. A gente pode ficar aqui, como eu disse antes para vocês, batendo papo o dia todo sobre isso. É uma questão de ponto de vista, mas então usa o que tu pode fazer, o que está no teu controle, né? Se tu tens condições de pegar um meio de condução para ir para o teu trabalho, pegue, diferente do carro, economiza combustível, deixa de gastar o combustível. É isso. E até que chegue um momento onde que, olha só, Opa! não cruzou na faixa de segurança. Até chegar um momento que tu tenha plena convicção de que vai doer menos no teu bolso. Entre nos eixos, ao menos isso, né? Que a gasolina fique um pouco mais barato e a gente possa voltar aí a ter um pouco mais de normalidade quanto à questão dos preços dos combustíveis. Feito, pessoal. Só queria deixar essa minha visão aí para vocês, né? Um pouco de experiência aí do que a minha falecida mãe dizia, né? Tenha opções, né? Tenha opções. Não adianta a gente ficar se atirando numa coisa só. Se a gente tem opção, a gente pode ficar melhor, né? Ou sofrer menos. Era o que ela me dizia. Feito, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E se tu não é inscrito no canal aí, por favor, não deixa de se inscrever. Comenta bastante aí. Vamos trocar experiência. Curte o vídeo. E era isso. Agora sim. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.